E a gente tem um convidado mais do que especial, o Dr. Wilder Sidney, médico e cofundador do CVM, do Círculo Virtuoso da Medicina, diretamente de Manaus. Tudo bem, Sidney? Tudo ótimo, graças a Deus, Diogo. Tudo bem, Aline? Prazer conhecer vocês. Prazer falar com você. Prazer é todo meu. Então, para quem não conhece, o 10 de Saúde é um podcast que fala sobre saúde, sobre medicina e temas diversos, e talvez o que a gente chame mais atenção sempre no nosso podcast é informação combinada e inovação. E a gente tem a oportunidade de conversar hoje com o Sidney, porque o CVM, na minha opinião, é uma coisa que inova e resgata ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente sempre começa, Sidney, com uma pergunta pessoal, assim, um pouco para as pessoas que estão escutando a gente saberem um pouco da sua história. Eu acredito, inclusive, que talvez até as pessoas que já seguem o CVM talvez fiquem interessadas, se tem uma história de vida legal, de como que você chegou de um médico para entrar numa coisa inovadora, né? Conta um pouquinho para a gente, por favor, da tua história. Show de bola. Então, primeiramente, queria dizer que é um prazer te conhecer, né, aqui, Diogo. A gente já se fala, né, por telefone, conhecer a Aline, parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, é muito massa, assim, eu faço a comparação que é igual quando, sei lá, pessoas que se acham diferentes, né, elas encontram outras pessoas que também pensam diferente, que se acham diferente, quando se encontram é muito legal. Toda vez que eu vejo um médico, que eu vejo médicos que estão fazendo projetos, né, fora da caixa, como a gente fala, né, inovadores também, né, em prol de uma coletividade, eu me amarro muito e quero ficar próximo dessas pessoas. Então, nasce aqui uma parceria que eu espero que seja bastante duradoura. Então, pessoal, minha história começa, eu acho que o Círculo Virtuoso, ele é o resultado. Eu acho que todo empreendedor, ele é um resolvedor de problemas, né? Então, o problema que fez com que o Círculo Virtuoso existisse hoje, o problema inicial foi lá atrás na minha história, quando eu tenho a minha avó, que ela é sequelada de AVC há quase mais de 40 anos. Já até perdi as contas. Então, eu ia com ela muito a médico. Né, minha mãe, enfim, a gente vivia muito em médico com ela. E assim, sempre chamou minha atenção, Aline, Diogo, quão ruim, sendo bem direto ao ponto, quão ruim, o quão insatisfatório, o quão frustrante era o atendimento prestado pelos médicos, né, na época, a minha avó, sabe? Então, aquilo chamava muita atenção. Então, era uma dor latente que eu tinha. E aí, uma das coisas que fez com que... uma das coisas que eu pensei em resolver esse problema era, vou fazer medicina. Não foi tão simples assim, tem uma história, né, dentro dessa história, mas uma das coisas que fez com que, encurtando, né, porque senão o podcast vai ficar 3 horas aqui, mas que aconteceu? Aí eu vou fazer medicina porque aí eu consigo ajudar minha avó, vou conseguir, né, enfim, oferecer um atendimento melhor e tal. E aí, cara, fiz medicina e, para minha surpresa, eu entrei no círculo vicioso, que a gente chama, depois a gente pode falar mais sobre isso, e que, quando eu vi, eu estava fazendo aquele mesmo atendimento que eu tanto criticava. E aí, várias coisas aconteceram, né? Também não vou entrar em todos os detalhes da história, mas o fato é que quando eu vi, eu tinha feito uma faculdade para fazer algo diferente, eu estava fazendo igual. E aí acendeu uma luz para mim. Não foi tão rápido, não foi tão, assim, de uma hora para outra, mas na história, no decorrer da história, teve um momento que eu falei, cara, como assim eu tô fazendo a mesma coisa que eu tanto criticava? E aí o que acendeu foi a formação precisa. O problema está na formação também. Né? Ninguém ensina para o médico, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu tive a oportunidade de já conversar um pouco com o Diogo, não sei no seu caso, Aline, mas o Diogo tem acho que por ser oncologista, né, tem uma soft skill bem desenvolvida de habilidade de comunicação, mas eu não sei se isso foi algo que foi aprendido fora da formação, se foi depois que você caiu no mercado e viu a necessidade disso, foi atrás, ou se vocês tiveram alguma coisa na formação, mas pelo que eu já estudei de formação médica, não tem. A esmagadora maioria das faculdades e residências não tratam desse assunto. Então e ali foi uma luz que acendeu, foi um problema que eu encontrei. Aí depois, no segundo momento, eu disse, não, na verdade não é sendo médico que eu vou ajudar a resolver esse problema, eu vou ajudar a resolver esse problema, ajudar, né, contribuir para resolver esse problema estudando sobre comunicação médica. E aí comecei minha saga na comunicação médica. Então eu tenho a minha especialização, meu título é de medicina de família, foi lá que eu tive acesso aos conhecimentos de comunicação médica, que foi outra coisa que também juntou com aquela deficiência da formação, que eu disse, cara, tem técnica para isso.
não é intuitivo, não é porque não é o médico que é bonzinho, não é o médico que foi bem educado em casa. Tem técnica, assim como a gente aprende, sei lá, a fazer uma sutura, né, a fazer um protocolo de tratamento de determinada doença ou fazer uma cirurgia, é possível aprender também a como se comunicar de forma adequada com o paciente. Aí fui estudar, né, e nos últimos 4 anos estudando isso, e aí isso abriu porta para empreendedorismo, aí comecei a estudar também sobre empreendedorismo, e aí nessa minha saga do empreendedorismo aí também encontrei o Arthur, que é meu sócio hoje. O Arthur foi meu aluno na faculdade, eu tenho uma passagem na formação, é por isso que eu também identifiquei que não tinha comunicação na formação, e aí encontrei o Arthur estava voando em todos os sentidos no mercado de atendimentos particulares. Ele usava muito do que ele fez, ele também tem uma formação em medicina de família, ele não completou, mas ele tem, né, ele não tem o título, mas ele aplica, né, os fundamentos e tal, e também aprendeu muita coisa fora da faculdade, é um cara que é sedento por conhecimento também, e por aplicar esse conhecimento na prática, e aí a gente viu ali que a gente tinha algo poderoso, né, a gente tinha algumas habilidades, eu estava ali construindo um arsenal de conhecimentos e habilidade de comunicação, estava estudando marketing, o Arthur já tinha resultados práticos de gestão, ele estruturou também dentro do consultório da clínica dele uma coisa que é inovadora, que a gente traz também aí para contribuir para o atendimento médico, que é um serviço de acompanhamento no pós-consulta, e aí surgiu o CVM, e a gente está aí já há 2 anos fazendo esse projeto aí, que cada vez mais me encanta. É mais ou menos isso. Não, e realmente quem conhece e quem dá uma olhadinha assim, nos pontos que vocês buscam passar ao longo desse programa, a metodologia que vocês aplicam realmente são pontos fundamentais para um bom atendimento e, na verdade, que é o mais importante e que isso, sim, a Faculdade de Medicina deixa muito a desejar, porque durante a Faculdade de Medicina a gente ouve falar de relacionamento médico-paciente o tempo inteiro, mas isso acaba sendo um clichê, porque as pessoas não dissecam para nós, estudantes de medicina, o que é relação médico-paciente. Não desenvolvem no estudante de medicina a importância da comunicação, a importância da escutatória, enfim. E, na verdade, Sidney, esse podcast que a gente faz atualmente, a gente faz justamente para tentar preencher esse buraco que eu e o Diogo, a gente não estava conseguindo buscar literatura, a gente não estava conseguindo buscar cursos que a gente pudesse melhorar pessoalmente e, consequentemente, entregar para o nosso paciente todas essas lacunas. Então, aqui no Ideias em Saúde, a gente acaba buscando pessoas como você e como outros convidados que a gente já teve aqui, para tentar aprender com experiências de vocês o que a gente não encontrou na faculdade de medicina e o que a gente não encontra nos livros e nos cursos. Mas, assim, para deixar claro para os nossos ouvintes, conta para a gente o que é o CVM especificamente, assim. Círculo Virtuoso da Medicina é, como a gente chama, um método, como você falou, né, que a gente entrega isso de várias formas. A gente entrega isso de forma gratuita, diariamente. A gente tem conteúdos nas principais plataformas, né, Facebook, Instagram, YouTube, podcast também. Tem um podcast lá que é só você colocar Círculo Virtuoso da Medicina. E aí a gente também entrega isso de uma forma mais estruturada e com o nosso acompanhamento, com o suporte da gente num curso pago, que também chama Círculo Virtuoso da Medicina. É uma metodologia baseada em 4 pilares, Aline, para ser mais exato. A gente mapeou a jornada do cliente, né, que a gente chama, que é o paciente particular, a gente chama de cliente. Quando a gente tem a conotação de olhar com olhar empreendedor, a gente chama de cliente. Quando a gente está na figura de médico, a gente chama de paciente, né? Mas no final das contas é uma pessoa que a gente ajuda. Então essa pessoa que a gente ajuda no consultório particular, ela tem uma jornada, né? E a gente dissecou essa jornada e em cada ponto principal da jornada a gente tem um pilar que a gente estruturou baseado em ciência, em literatura. Eu sou o teórico da parada, né? Tem prática também, mas eu sou predominantemente o teórico. Eu sou o cara dos livros, é por isso que a gente faz jus aqui a botar um monte de livro ali. A gente lê alguns. E o Arthur é o prático. Então, a gente juntou teoria e prática nesses 4 pilares. Então, o primeiro pilar é o pilar na jornada do cliente, do paciente particular, é que ele precisa conhecer o médico, ele precisa saber que você existe. É uma das coisas muito, muito comuns que a gente acaba vendo. A gente convive com o médico todos os dias. Eu convivo com o médico todos os dias. Eu tenho uma mentoria, eu faço consultoria, tenho os alunos, tenho a audiência, tem milhares de médicos na nossa audiência.
Então, todos os dias eu tenho contato. E assim, é muito comum esse equívoco de achar que, eu terminei minha residência, ou então terminei meu fellow, agora eu consegui comprar uma sala, montar minha sala, e agora contratei uma pessoa para me ajudar, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E isso já funcionou antes, né? Quando a quantidade de médicos no Brasil era muito baixa, quando não se tinha essa oferta maior, né? E também não tinha essa facilidade que hoje as pessoas têm, graças a Deus, né? Enfim, até a própria telemedicina hoje, enfim. Então, hoje não é suficiente. Hoje é preciso o médico entender que ele precisa ser mais proativo para que as pessoas conheçam o trabalho dele, né? Então, esse é o primeiro pilar, é o marketing, né? A gente chama de captação assertiva. Logo depois, esse paciente conhece você, por exemplo, vamos supor que algum paciente tenha contato com você nas redes sociais, ou mesmo numa mídia física, né? No jornal, numa rádio, enfim. E aí ela, gostei da doutora Aline, onde é que eu encontro ela? Aí ela vai dar um Google, vai atrás de você no site, vai atrás de você no Instagram. Se ela gostar do que ela vê lá, ela vai agendar uma consulta com você. Aí a gente entra no segundo pilar, que é o da clínica que encanta. São basicamente 3 fatores que a gente defende que tem que ter nesse pilar: o ambiente, os processos e as pessoas. Dentre esses 3, as pessoas é o mais importante disparado. Então, por exemplo, tem uma boa secretária para converter esse paciente realmente em uma consulta, né, que é um erro também muito grande, né? Você, por exemplo, ir para uma clínica que você subloca, aí tem uma secretária para dar conta para atender a demanda de 10, 15 médicos. Um erro enorme, assim. Coitada dessas secretárias. Elas estão sendo, com certeza, sobrecarregadas. A gente defende que seja uma secretária para 1, 2, no máximo 3 médicos e que ela seja muito bem treinada. A gente ensina isso nos processos, né? A gente defende a estruturação de procedimentos operacionais padrão, que é um manual. Ela saber exatamente como responder no telefone, como responder uma mensagem, como atender o paciente no presencial. Isso é fundamental para criar relacionamento com o paciente, ele se sentir acolhido e gostar. E aí, se ele gostar, ele vai para o terceiro pilar, que é o da consulta. Consulta que converte, que a gente chama. Converte o quê, Sidney? Converte pacientes em fãs. Os nossos alunos que têm utilizado o nosso método, é uma das coisas que tem realmente dado, aí alimenta o meu propósito, porque lembra que o Círculo Virtuoso da Medicina, um dos pilares é a comunicação, e que veio do meu desejo de contribuir para melhorar o atendimento e tal, com a comunicação. Tem dado muito certo, sabe, Diogo e Aline? Por quê? Porque a gente ensina como escutar, como explorar a parte emocional, a gente ensina como explicar de forma adequada o diagnóstico para o paciente, a gente fala sobre empatia, a gente fala, né, de muitas coisas, por exemplo, na oncologia se usa muito, né, que é essa parte de como dar mais notícias, né, como exercitar realmente a empatia, né, e aí depois a gente ensina também como pactuar com ele o plano de cuidados. Olha que interessante, envolver o paciente, né, na decisão, afinal de contas é uma pessoa que está ali na sua frente pedindo a sua opinião. É diferente do paciente que está num leito de hospital totalmente passivo, que você, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente aprende, né, na faculdade esse tipo de abordagem, né, a intervir num paciente passivo. Só que no consultório não é um passivo que está lá, é um paciente que está lá totalmente ativo, proativo, na verdade. Ele quer participar, ele quer entender, ele quer tirar dúvida, ele quer poder dizer se não tem outra forma diferente, por exemplo. E quando o médico de forma proativa faz isso é muito forte para a relação, né, para o paciente se sentir importante, né? Cada vez mais o nível de informação das pessoas aumenta, né? Cada vez mais o nível de controle das pessoas pela própria saúde aumenta. Então, elas querem participar. Então, é importante que nesse novo modelo que a gente defende, né, que na verdade já não é nada muito novo, né? A gente está resgatando a boa medicina, né? Onde sempre o médico colocou o paciente no centro, né? E ouviu ele e colocou ele na tomada de decisão junto. Então, a gente resgata isso e a gente entende isso como um pilar fundamental do nosso método. E aí, no caso, tendo sucesso com isso, aí ele vai para o quarto pilar. Perceba que é uma engrenagem, uma coisa depende da outra para o sucesso acontecer. Para o sucesso do paciente e do médico. Porque muitas vezes nessa jornada o paciente nem marca a consulta e continua com o problema. Ou então ele não gosta da consulta, não vai para o quarto passo, que é, por exemplo, fechar um tratamento ou aderir a uma recomendação clínica, que seja uma mudança de estilo de vida. Se não houver um entendimento de que é um processo de convencimento do médico com o paciente, não há sucesso no pós-consulta. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas às vezes chega todo dia, praticamente, eu não sei se vocês atendem todo dia, mas todo dia que você atende um paciente novo, por exemplo, tem um potencial muito grande de atender uma pessoa nova. E aí essa pessoa nova, às vezes, tem 50 anos. Ela tem hábitos ruins que levaram, muitas vezes, a piora da saúde dela por anos, dos
20 anos, 30 anos. E aí a gente tem uma ingenuidade, às vezes, de achar que em meia hora, 1 hora que seja, de uma boa consulta, a gente vai fazer com que essa pessoa imediatamente mude os hábitos. Ou que ela, em 1 hora de consulta, a gente fala ali 60% do tempo e ela vai lembrar de tudo. E ela vai seguir exatamente a posologia, aquela receita de frente e verso que você faz para ela, ou aquela de 10 itens. E infelizmente isso não acontece, os estudos mostram isso, né? A taxa de adesão é baixíssima, né? A taxa de mudança de estilo de vida é baixíssima. Então, muito disso está por quê? Porque quando o paciente sai do consultório, né, pessoal, com a receitinha, a gente fica na prescrição de esperança, que a gente chama no CVM, né? Ele sai com a receitinha e a gente fica na esperança, rezando para ele seguir. Só que não é assim que funciona. E aí, a gente entrega e fala, vai lá, e agora você vai melhorar. E, infelizmente, não tem funcionado. E o que a gente defende? Que você continue com ele no pós-consulta, né? E a gente tem toda uma metodologia para fazer isso. E o Arthur, foi o Arthur que criou, não foi nenhum curso que a gente fez, não existe em lugar nenhum. Se vocês virem isso aí, se tiver alguém fazendo, avisa pra gente que é plágio, a gente aciona o nosso jurídico. Mas, de forma nenhuma, a gente quer que isso seja realmente, eu tô brincando aqui, a gente quer que isso seja disseminado, que todo mundo possa fazer isso, para que todo mundo entenda que, beleza, meu paciente saiu, não importa se ele fechou um tratamento cirúrgico, ou se ele saiu com a receita de um remédio, ou se ele saiu somente com orientações. É importante que eu esteja junto com ele, que eu me corresponsabilize junto com ele pelo sucesso dele no tratamento dele. E aí, esse é o que a gente chama de carinhosamente de PAI, Programa de Acompanhamento Intensivo. E aí o Arthur fez isso na clínica dele, ele trabalha com emagrecimento. Cara, foi uma perguntinha-chave que eu fiz para ele, né? Cara, o que tu acha que fez tanto resultado, trouxe tanto resultado para ti no teu consultório, na tua clínica, nesses 2 anos? Em 2 anos, Aline e Diogo, o Arthur aqui em Manaus, médico jovem, menos de 30 anos, faturamento maior do que cirurgiões, fazendo muito bem para muita gente. O Arthur é um cara que é visionário, é um cara que vocês vão ouvir falar muito dele ainda. Uma das metas dele de vida é prêmio Nobel, porque ele realmente pensa grande, ele quer ter um impacto. Só para vocês terem ideia, antes dele terminar a faculdade, ele já tinha um projeto na África, que agora ele só expandiu. Então, e aí ele falou assim para mim, Sidney, foi o pós-consulta, cara. É o fato de eu estar perto dos pacientes, eu e minha equipe, obviamente, né? Estar perto dos pacientes no pós-consulta. Então, às vezes, o paciente tinha dúvida se, por exemplo, o paciente tem um efeito colateral. Será que eu paro o remédio ou não? Se você está junto com ele, é muito rápido. Ele manda um WhatsApp para você e você responde ali em segundos. Então, ele não para o medicamento e ele continua e ele tem sucesso. Ou então, qualquer outra coisa. Às vezes é uma dúvida, às vezes é um medo, às vezes ele ficou com receio de alguma coisa. Quando você está próximo, você tem essa facilidade de intervir, né? E ele conseguir chegar, né, ao final do tratamento. Então, esse é o CVM. São basicamente, não é tão simples assim. Que me encantou também. Não é tão simples de explicar, mas é por isso que a gente faz muito conteúdo. A gente está acho que 78 semanas seguidas, mais ou menos, entregando um conteúdo como esse que a gente está fazendo aqui, bem longo, bem denso, explicando cada um desses detalhes. É muita coisa, né? Muita coisa. É o que você falou, cada ponto, excetuando o marketing, né? Mas todos são pontos, assim, essenciais e base, né, da medicina, que começou com o começo da medicina e que ao longo do tempo a gente foi perdendo, muito por conta da correria, da questão de remuneração e mentalidade do médico, o conceito de cuidar, ele foi se perdendo ao longo do tempo e a gente está tentando resgatar, não só com essa metodologia sua, mas a gente já conversou com outras pessoas, tentando resgatar a beleza, a essência da medicina, né? Que é o cuidar, que é da atenção, que é a questão de você tirar o foco, seu foco, de você, eu sou o doutor, e botar o foco em quem realmente faz sentido pra gente, que é o paciente, né? Então... Ou só da doença também, né, Aline? Ou foco só da doença, né? Incluir o doente. Eu estou tratando o câncer de mama, não. Eu estou tratando uma paciente que tem câncer de mama. Então, assim, parece uma coisa tão, né, batida, mas, assim, botar essa teoria em prática requer muita habilidade e resgate da essência, né? Até porque, assim, essa perda que foi acontecendo da essência, uma coisa que aconteceu é que o médico ele deixou de ser protagonista da medicina em si, né? Você tem outros agentes, você tem os planos de saúde, você tem o dono do hospital ou da clínica onde você trabalha, você tem a indústria farmacêutica, você tem o governo nas suas diferentes formas, você tem até mesmo o paciente, no sentido que o paciente ele se forma muito melhor, ele chega mais informado. Então, às vezes, o paciente vem, pra gente, oncologista é muito comum, né? Você tem, às vezes, um
um agente da mídia informando ou até desinformando, e o paciente chega para a gente e fala, doutor, e esse tratamento que está sendo pesquisado aí nos Estados Unidos? E aí você tem que estar também atento para poder falar, né? Então, todos esses agentes, eles acabaram tirando do médico o protagonismo, por assim dizer, daquilo que seria o melhor cuidado, né? Isso acaba sendo um resgate. Eu queria perguntar para você, Cigi, você falou um pouco da tua experiência, da experiência do Arthur também, como vocês se juntaram, mas assim, você vê, me parece uma coisa tão inovadora que eu fico pensando assim, o quanto do que vocês criaram, vocês adaptaram de outras empresas, de outros segmentos, porque assim, tem muita coisa que me lembra UX, né, que é User Experience, a experiência do usuário. Tem muita coisa que você pega de comunicação. A gente já teve episódio falando sobre comunicação, a gente já teve episódio sobre escutatória, a gente já teve episódio sobre empreendedorismo. Então, o quanto que vocês foram bebendo de outras fontes. Parece que você escutou todos esses episódios e fez um pacote, consolidou todos. Assim. Na verdade, a live de hoje é para resumir todos os outros episódios. Show. Cara, ótima pergunta. E aí eu vou responder ela indicando, inclusive, já de cara, porque é uma das coisas que a gente defende muito no nosso curso, né, no nosso método, né, que é quando a gente supera as expectativas de alguém, independente de ter uma relação comercial ou não, essa pessoa fica grata. Então isso gera reciprocidade, que é um gatilho mental, né, que a gente entende, mas que tem, enfim. E teve um cara que foi um dos pontos de virada assim da minha história, que chama-se Murilo Gun. E eu recomendo ele para os 4 ventos. É um cara que também é um ser de luz, é um cara que também, eu tenho certeza que o nome dele vai ser muito mais divulgado se ele conseguir cumprir a missão dele aí. É um cara que tem trazido um impacto muito grande na sociedade brasileira e eu até acho que ele já é internacional. É um cara que ensina criatividade. Ou melhor, ele resgata a criatividade na gente. Porque ele defende que todos nós nascemos criativos e a gente a família, às vezes por amor mesmo, não por outra coisa, mas a família, a escola, a sociedade, o mercado de trabalho, a mídia vão nos formando, vão nos formatando, vão nos podando, vão tirando quem a gente é, as nossas diferenças, a gente vai vestindo as mesmas roupas, a gente vai falando as mesmas coisas, a gente vai tendo os mesmos comportamentos. Não, médico não pode fazer isso. Se você enfim, a gente vai entrando em caixinhas, e o Murilo vem e diz, quem disse que você precisa ficar na mesma caixinha? Quem disse que você não pode ser um médico excelente e ter a sua autenticidade, né? Então, o Murilo, eu fiz um curso, né, chama Reaprendizagem Criativa, com o Murilo. Eu gostei tanto que eu refiz de novo, e estou sempre refazendo. E eu recomendo para todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo a gente agora, vai ouvir isso depois, porque aí tem são várias coisas, sabe, Joe, que o Reaprendizagem, várias fichas, né, que fizeram, que o Murilo me ajudou a enxergar, assim, a cair. E uma das fichas foi, o que é a criatividade? Ele tem um nome diferente para isso, ele fala de combinatividade. Então, tudo que é criado, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma coisa inovadora, a gente está aqui, vocês estão no Rio, eu estou em Manaus, e a gente está conversando, né, e a gente está mostrando esse conteúdo de forma em tempo real para outros lugares. Esse conteúdo depois vai para milhares de pessoas, né, da audiência de vocês, milhares da nossa. Cara, isso não surgiu do nada. Isso foi uma coisa que foi combinando uma coisa com a outra. Nós vamos combinar o vídeo com o áudio, com isso, com aquilo. O computador, o iPhone, é uma combinatividade. Eram coisas que já existiam e o inventor, o inovador, ele só juntou e criou algo novo. Então, isso tudo foi para responder a pergunta de vocês. O CVM, sim, ele é o resultado de toda uma vida de estudo e de experiência minha e do Arthur. Então, tem conceitos de vendas, de marketing, de empreendedorismo, de finanças, de mentalidade, de comunicação médico-paciente, de ética médica, enfim, de muita coisa. E dessa parte de gestão, né, de ter realmente o foco no cliente, de ver o consultório como um negócio, como uma empresa, não só como um lugar onde você vai lá e trabalha, onde você trabalha para você mesmo. Não, é uma empresa, é um sistema. Então, a gente traz muitos conceitos desses livros aqui, né, desses livros, né, da experiência prática, né, dos cursos que a gente fez, né, a gente, só falando de marketing, para poder dar um pouquinho de norte, né, de por que a gente fala de marketing, eu e o Arthur, tanto ele quanto eu, a gente está no 3º ano de uma mentoria de marketing, que a gente, para participar, a gente paga 40 mil por ano. Então, assim,
a gente realmente leva a sério, né, o que a gente faz. A gente não brinca de internet, né? A gente está sempre fazendo... O Arthur já fez vários cursos, principalmente de gestão. Eu venho também nesse caminho de estudar bastante gestão também. Então, tudo que tem a ver com consultório, a gente está sempre se aprimorando, né? E o louco e o mais legal, Aline e Diogo, é que a gente aprende, sabe, principalmente com quem hoje? Com mais de 200, com quase 250 alunos que a gente tem, com os nossos médicos que a gente troca diariamente. Então, CVM já não é... Te cortando, mas eu preciso ponderar isso, é um produto feito por médico para médico, né? Então, você, no seu papel de médico, você que teve no passado uma experiência no papel de paciente com a sua avó, então, assim, você foi guardando aquelas dores e agora, com todo o conhecimento que você tem dos dois lados da cadeira, né? Da cadeira de paciente e de médico, você está conseguindo converter isso num produto, mas de médico feito para médico. Porque a gente vê muito gestor não médico, dando aula para médico, muito coach, né? Tem coach de tudo, muito, até mesmo marketing digital, a gente vê muito pessoas que não são da área, que não entendem as necessidades nossas de médico, fazendo marketing para médico. Então, assim, o que eu acho mais importante de tudo isso que você falou é que é um produto realmente feito, baseado em dores de paciente enquanto você viveu, né, como paciente. Sim. E nas dores do médico, enquanto você, como médico. Então, assim, é bem individualizado para a resolução desse tipo de problema. Eu acho isso super importante nesse contexto de escolha do que a gente vai fazer, porque hoje em dia tem tantas alternativas na internet para a gente fazer curso disso, curso daquilo, coach disso, coach daquilo. E esse eu acho que é um ponto fundamental desse produto que vocês oferecem, que é ser totalmente feito por vocês. E é baseado em campo de batalha, né? Então, assim, não é o que eu estava falando, é que não é mais só nosso. Começou com uma coisa nossa e é um produto vivo, que a gente melhora, né, a cada dia. Né? Depois dessa conversa aqui, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ter algum insight e vou aprimorar o meu produto. Então, é um produto que está sempre sendo aprimorado, né? Então, que a gente começou lá em 2019, definitivamente não é mais o mesmo. E o que é legal também, Aline e Diogo, é que com essa inteligência coletiva que é maravilhosa, né? De uma comunidade de médicos de todas as cidades, todas não, né? Da maioria das cidades do Brasil. Tem gente de cidade grande, gente de cidade pequena, tem gente que tem 30 anos de formado e tem gente que está saindo da faculdade agora, tem gente que está numa grande capital como o Rio, tem gente que está numa cidadezinha pequena, tem gente que tá em todas as especialidades, enfim, todas. Gente que trabalha só com exame. Uma pergunta, poxa vida, já respondeu. Então, o que acontece? Aí essas pessoas, elas... mas no meu caso, Sidney, olha aqui, ó. Como é que eu faço para colocar esse pós-consulta em prática? Eu trabalho com exame, por exemplo. A gente vai lá e adapta. Né? E aí a gente adapta, ela bota em prática, dá um feedback para a gente. Funcionou, gente. Funcionou. Ontem mesmo isso aconteceu. Uma colega que está na mentoria comigo, com a gente, ela é ultrassonografista no Rio. Ela tem um espaço dela, né, uma clínica dela, e ela compartilhou com a gente um depoimento de uma paciente que foi lá e deixou um depoimento para ela no site dela e tal, falando disso. Que ela já foi em várias clínicas, mas ninguém nunca atendeu ela daquela forma. A secretária atendeu ela bem, depois a médica explicou, não sei o que, atendeu bem, não sei o que, e depois foi lá e fidelizou. E aí ela compartilhou com a gente. Gente, tá aqui, ó, isso aqui é muito massa e tal. Isso não tem preço. Aí teve um outro colega da mentoria que falou, tem um preço. É mais ou menos, é a inscrição do CVM. Então, cara, quando essas pessoas vão lá, testam no campo de batalha delas, e elas dão feedback pra gente, às vezes não sempre positivas. Sidney, para mim não funcionou. O que tem funcionado para mim é feito isso. Aí a gente, já pega isso e traz para o nosso método, que a gente não é besta. Sabem a história que uma vez estava tendo uma entrevista, não sei se é real isso, mas para mim faz muito sentido. Diz que estava tendo uma coletiva lá com Henry Ford. E aí o pessoal da imprensa às vezes faz, é que nem na época de Copa do Mundo, tem uns repórteres que ficam lá... digamos assim, cutucando, né, a pessoa. Aí deram uma cutucada nele, né? Como é que funciona o mecanismo de combustão desse novo motor aí que você está lançando? Perguntaram com o Henry Ford, né? Perguntaram uma coisa bem complexa. Aí ele, só um momentinho, chama aí o fulano aí. Fulano, explica aí para ele como é que funciona. E aí o fulano explicou, aí depois ele voltou com a palavra para ele e falou, pois é importante a gente entender que eu sou
o dono de uma empresa. Eu não preciso saber de todos os detalhes. Eu só preciso ter um time que saiba de todos os detalhes. Então, a gente traz muito isso, assim, de que o médico, ele tem um consultório, ele tem uma empresa. Então, ele não precisa necessariamente saber de todos os detalhes, mas ele precisa construir um time. Ele precisa construir um time que saiba dos detalhes e que faça todos os detalhes. Então, isso faz uma diferença muito grande. E isso cria uma inteligência coletiva muito grande, né? E é importante também, nesse ponto, Sidney, a questão do time, basicamente consultório, a gente está falando de uma boa secretária, é importante que quando a gente treina essa secretária, quando a gente dá valor à função dessa secretária, você está empoderando essa pessoa que muitas vezes, né, não tem um salário muito bom e tal, mas assim, ela se sente importante, ela está sendo treinada, aquilo está sendo bom para ela também. Então, assim, é fundamental que a nossa porta de entrada, que é a nossa secretária, que ela seja bem cuidada também por nós. E nem sempre esse cuidado é um aumento de salário, cuidar de como ela... uma consultoria de comunicação, ensinar para ela, isso ela está crescendo também. Então, é importante a atenção com quem está com a gente, com quem cuida do paciente com a gente, né? Isso é fundamental. E isso é interessante porque, juntando com o que você falou da questão dessa rede de valor, né? Porque é uma rede de valor que ela não está só para o médico, para o aluno de CVM com quem você está falando diretamente. Ela é uma coisa que se estende para a pessoa com quem ele está trabalhando diretamente, o conceito se estende para quem ele está trabalhando diretamente, eventualmente isso vai se expandir talvez para um amigo, fala, olha, essa ideia está legal, repensa dessa maneira, e aí também a secretária ela vai lidar de uma forma diferente, vai talvez falar com a pessoa que está na limpeza, talvez com a assessorista do elevador, talvez com uma outra secretária, ou seja, essa rede de valor ela vai se estendendo para uma coisa muito maior do que simplesmente o cara que é o aluno do CVM, né? Ou seja, e isso tudo, no final das contas, isso volta, né? Isso volta para quem está trabalhando, isso volta para o paciente, isso é muito interessante. Né? Eu gero um desafio para todos os colegas médicos que têm consultório. Eu quero saber quantos deles já sentaram com a sua secretária no momento de contratar, ou o secretário, explicaram para ela a importância dela. Cara, quando você sabe da sua importância no processo de cuidado, aqui com a gente, principalmente em paciente, né, oncológico, que está totalmente fragilizado, família fragilizada, todo mundo fragilizado, cara, a gente precisa conversar com esses profissionais, com as pessoas e dizer, olha, o tanto que você é importante, não só para mim, mas para quem você está atendendo. Porque muitas vezes contrata, o secretário vai lá, atende telefone, tá confirmada a consulta, não tá confirmado, pronto, o papel dela não é só isso, atender telefone. Então, eu acho que eu duvido, é uma minoria. E você deve saber muito melhor do que eu disso, né? Os nossos colegas médicos não explicam para a sua secretária a importância dela. Mas sabe o que a gente tem visto, Aline e Diogo? O que está por trás disso é exatamente a falta de entendimento do próprio médico da importância da secretária. Por quê? Porque a gente volta para a raiz do problema. Formação zero em gestão, formação zero em liderança. A gente fala gestão, um grande bloco, mas um dos principais blocos da gestão é a liderança. E a liderança que a gente aprende é o quê na nossa formação? É a dar ordens. Liderar isso não é isso não é liderar, isso é ser chefe. Isso é chefe e manda. O líder dá o exemplo, o líder, né, inspira, o líder faz junto, né? Sentar junto é líder, mandar é chefe. Agora, a gente busca, né, no CVM, fazer o que a gente ensina, que é sempre estar buscando ter essa empatia com o médico, né? Então, assim, a gente... Até porque, senão, ele não fica com a gente, ele vai embora. E acaba entrando num curso de coach ou de gestor aí que não é médico. Então, é importante a gente reconhecer isso. Acho que não tem nada de errado, né, Aline? Não importa se você é a gente tem médico que é pós-doutor, entendeu? Aluno nosso que é pós-doutor. E a gente, para mim, uma das coisas assim, que mais me dá esperança, sabe, assim, no nosso projeto, na medicina, que é possível encontrar pessoas como vocês, por exemplo, que estão aqui num exercício de humildade, né? Pô, vocês, eu imagino que vocês já têm, enfim, vocês poderiam estar... E aí vocês se colocam junto com um garoto, né? Se bem que o Diogo, vocês devem ter a mesma idade que eu,
né? Eu pareço novinho, mas já estou chegando aí aos 40. Mas o que eu quero dizer... Eu sou a mais velha do pedaço. Mas eu acho que quando a gente consegue vencer essa barreira do orgulho, do ego, da vaidade, que, cara, para que eu possa ir para o próximo nível, eu preciso aprender algo que eu não sei. Então, quando a gente passa por cima disso, o infinito é o nosso limite. Então, mesmo que você não tenha tido a chance de aprender gestão, liderança, todos os conceitos de gestão durante a sua formação, pode aprender agora. Por que não, né? Qual o problema? Não tem nada de errado, não tem nenhum demérito nisso, pelo contrário. Quando a gente vai, não sei se vocês concordam comigo ou se vocês gostam disso que eu vou falar, que é estudar biografias. Eu gosto muito de ver a biografia de pessoas que causaram algum impacto na sociedade, porque meu grande barato, eu não tenho uma meta de grana, eu não tenho uma meta de seguidores, eu não tenho uma meta de ir num programa de TV, não tenho nada disso. Minha meta é de legado. Então, eu gosto de estudar a história de pessoas que deixaram legados. E quando a gente estuda a história dessas pessoas, o que é que a gente vê? Eram pessoas que, apesar de muitas vezes já galgarem patamares muito altos dentro da sociedade, do ponto de vista de grana, de status, eram pessoas que não paravam de querer aprender. O grande mestre é aquele que nunca deixou de ser aprendiz. Então, a gente tem tido uma grata surpresa, Diogo e Aline, de colegas com 30 anos de formado, que estão lá se colocando como aprendiz, com 2 garotos. E isso é uma prova, não de êxito do nosso método, no nosso trabalho, mas na minha opinião, é um êxito, é uma prova de êxito de que sim, a gente pode reverter esse jogo. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja nos próximos 5 anos, mas eu vejo com muita esperança nos próximos 10 anos, até a nossa empresa deixar de existir, ou esse produto deixar de existir, porque o meu sonho é que chegue daqui a um tempo, não precise de CVM falando de que é importante se comunicar bem com o paciente, que é importante falar de gestão, de consultório, de processos, que não é importante estruturar um pós-consulta, que marketing vai ser entendido como deve ser entendido, principalmente as ferramentas de marketing digital, que é uma ferramenta de trabalho inerente à missão do médico, que é propagar conhecimento. Que é o que vocês fazem aqui no Ideias em Saúde, por exemplo. Vocês estão fazendo um trabalho social muito grande. É óbvio que eu desejo que isso se torne cada vez mais um projeto maior, que precisa de financiamento, e é por isso tem que estruturar realmente o modelo de negócio, porque quanto maior o modelo de negócio de vocês, mais pessoas vocês irão impactar. A gente só consegue impactar, por exemplo, nos últimos 30 dias, a gente impactou 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil. Mas por quê? É porque a gente tem uma filantropia aqui? Não. É o resultado de um modelo de negócio que funciona. Então, a gente impacta 1 milhão de pessoas e tem algumas centenas de alunos. E esses alunos, eles têm o resultado, a gente entrega mais, a gente busca entregar mais do que eles investem, e aí isso faz com que essa engrenagem rode e a gente consiga impactar milhões de pessoas. Então, mas na essência, nosso trabalho tem um trabalho social muito forte, muito grande. A gente impacta pessoas que a gente jamais vai encontrar, que a gente nem vai saber das histórias. Então, já estou respondendo aqui, acho que era uma pergunta. O que você espera com esse projeto? O objetivo desse projeto é esse, é impactar, ser um modelo para SUS, ser um modelo para plano de saúde, para qualquer lugar, onde o médico tenha autonomia, liberdade para poder atender o paciente como ele merece, como o paciente médico merece, ser remunerado de forma justa e poder, de fato, sentar a cabeça no travesseiro de noite e dormir com um sorrisinho de cantinho de boca, assim, agradecendo por ter feito o seu melhor. Sidney, entrando nessa questão, você falou agora no final sobre a questão de um ponto que eu acho que, assim, quando a gente vai falar com, sei lá, 100% dos médicos e profissionais de saúde em geral, se você falar sobre melhorar a experiência do paciente, todo mundo fala isso aí, melhorar o atendimento, ótimo, fazer um segmento posterior, excelente. Mas tem um ponto, como é que eu posso dizer assim, tem um ponto nevrálgico, por assim dizer, tem um ponto nevrálgico que é o marketing, que assim, a gente sabe que tem muito preconceito mesmo, tem muita resistência, e eu sempre lembro de um ditado milenar que diz que a esposa de César, ela não pode só ser boa, ela tem que parecer boa. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque o marketing virou uma coisa pejorativa. Esse cara você está fazendo marketing. Médico marqueteiro. Médico marqueteiro. E aí... Blogueirinho.
blogueirinho, isso, aí que acontece? Você tem a galera que é boa, que não faz nenhum tipo de promoção do próprio trabalho e fica escondida, e a galera que como é que eu posso dizer? Que tem um tempo mais disponível para as redes. Não vamos chamar de a galera que talvez não seja tão boa. Edição corta. A galera que eu não vou chamar de picareta, eu não vou chamar disso, mas essa galera de charlatão, não vamos chamar de charlatão. Não vamos chamar de charlatão, não vamos chamar de espertalhão, nada disso. A gente não está chamando essas pessoas. É porque o Cid também estudou PNL, então ele sabe como é que funciona o cérebro humano. Essa galera acaba se promovendo muito, muito. Uhum. E aí você tem o contrário, você tem fake news, você tem gente mal intencionada, você tem coisas práticas que são ruins para o paciente. Nós oncologistas, a gente viveu há poucos anos atrás, talvez 4, 5 anos atrás, uma fake news massiva, que foi uma substância chamada fosfetanolamina, que era vendida como uma pílula do câncer. Isso foi parar no programa Encontro da Fátima Bernardes, no Fantástico. A gente teve muitos vídeos de pacientes falando assim, e assim, no final das contas, tinha muito interesse envolvido, mas tinha muita fake news. Então, assim, como é que vocês abordam essa questão da resistência ao marketing, de fazer uma promoção individual legal, e como é que vocês promovem isso para o médico de uma forma que seja positiva, tanto para o médico, quanto para o sistema de saúde, quanto para o paciente? Tá? Não, e antes de você responder, queria ponderar também, muitas vezes as pessoas, os médicos que estão lá no consultório atendendo e não têm tempo disponível para rede social, né? Que é o que atualmente bomba em relação a marketing, acaba delegando para algum profissional de marketing digital que não é médico, que não sabe. E aí acaba fazendo porque tem que fazer, porque se sente pressionado a fazer esse tipo de marketing, mas não é aquela pessoa que faz. É um outro profissional que vai estar ali postando só por postar, frases prontas, enfim. Aí você então, vê assim, como fazer isso, entendeu? Porque é muito difícil ser médico e fazer marketing. Você vê o vídeo do cara, assim, que provavelmente alguém virou e falou, grava um vídeo sobre câncer. Olá, eu sou o Diogo. É importante falar sobre câncer da próstata. Então, converse com o seu... Cara, é tão... É muito robotizado. Porque tem toda uma coisa por trás, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Tem um leque de habilidades que você tem que desenvolver em que isso se integra à capacidade que você tem de se comunicar, de se articular, criar empatia, isso tudo se integra, né? Então, fala um pouco sobre isso pra gente. Diogo, mas eu tenho a impressão que isso que a gente está falando com ele agora é papo para uma outra live de um outro episódio de mais 1 hora, né, Cid? Isso aqui dá pano para manga, viu? Isso aqui dá pano para manga, mas eu quero, de forma breve, abordar isso porque, na verdade, tem 2 pontos nevrálgicos, né? Marketing e vendas, que são 2 divisores de águas, assim. São 2 divisores na história dos nossos alunos, principalmente, né? Quando se vira essas 2 chaves, bum! Aí vem a resposta para a expressão da Aline. É muito difícil ser médico e fazer marketing. E a resposta para isso, Aline, é exatamente destravar, que é muito individual, não necessariamente tem muita questão do medo da crítica dos colegas. O próprio JP falou isso ontem na live dele com a gente. Tem muito medo, tem muita questão pessoal. Eu sou tímido, eu tenho dificuldade com câmera. Eu sou... não sei se eu vou conseguir, porque, isso aí precisa ter dom, né? E tem um mito do dom, que o Murilo Gun fala que é um mito, que não existe esse negócio de dom. Sim, algumas pessoas têm mais facilidade. Tem gente que fala assim, o Sidney sempre foi um bom comunicador. Mentira! Eu sou de uma família extremamente pobre, totalmente desestruturada. Eu vim começar a falar depois que eu comecei a entender a diferença entre o verbo e substantivo. Eu já tinha, sei lá, quase 20 anos. Então, assim, foi uma vida quase inteira de retração, achando que eu era tímido. Muitas vezes, essa parada de eu sou tímido, na verdade, a gente tem que buscar, né? Olhar para dentro, né? Citando o JP, que falou ontem. Tem que olhar para dentro e ver por que você tem essa timidez, né? Tem gente que defende que timidez nem é uma coisa da personalidade, do temperamento, não. É algo que você foi dizendo tanto para você mesmo que você acredita nisso. Então, hoje eu falo. Se deixar, a gente fica 3 horas aqui, mas isso é treinado. Isso é contato com pessoas, né? Com experiências, com teorias.
e treino. Eu faço lá, por exemplo, só nas últimas semanas eu fiz mais de 20 lives, só eu, né? Nos últimos 10 dias eu fiz 2 lives por dia, uma de tarde e uma de noite. Então, assim, é treino, né? Usain Bolt, Ayrton Senna, pode ver a história desses caras, Michael Phelps, enfim, escritores, né? Paulo Coelho, pode ver, pessoas de alta performance, o que está por trás? É teoria, método e treino, e feedback. Teoria, prática, feedback e ciclo da maestria, cada vez mais botando para girar. A gente tem aluno e aluna, pessoal, que tinha um pavor de vídeo. Pavor. Teve uma que falou assim, jamais vou fazer vídeo no meu marketing. Jamais, na primeira live com a gente. E hoje está aí lançando o curso dela online. Faz vídeo todo dia tem vídeo dela. Ajuda pessoas a tratar dor. A doutora Natália Valente, aluna nossa lá do Distrito Federal, acupunturiatra e medicina da dor. E aí, sabe como é que a gente mata essa objeção, né, que é o que para as pessoas de fazerem o que elas deveriam fazer para elas serem quem elas deveriam ser, né, e ter e fazer? Eu fiz algumas coisas de... Às vezes eu sou um pouco de coach também, né? Perguntas poderosas. Natália, tem muitas pessoas precisando do seu conteúdo? Que você... Ah, Sidney, tem muita gente com dor? Ela falou, tem. Pois é. Se você não fizer esses conteúdos, essas pessoas não vão ser ajudadas por você. Olha só, você está privando as pessoas de serem ajudadas por você com seu conteúdo. Isso é muito forte, gente. Sabe? Vocês, tem pessoas que precisam do seu pior conteúdo? Pessoas que precisam de orientações adequadas, baseada em ciência, baseada em experiência mesmo, no Brasil? Tem muitas, milhões. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente fala. E o marketing que a gente preconiza, pessoal, que a gente ensina, é um marketing de conteúdo. Não é marketing de propaganda. A gente só consulta, estou com a agenda de fevereiro aberta, aproveita. Não é esse tipo de marketing. A gente recomenda que o médico produza o melhor conteúdo possível para resolver dores físicas, psicológicas, emocionais, enfim, para tirar dúvidas, para tirar mitos. É verdade que tomar ivermectina nos primeiros sinais de Covid evita da doença evoluir? Mito ou verdade? Vai lá e fala a verdade ou mito, enfim. Aí responde a sua dúvida técnica e educa a população e ajuda essa população. E a gente ensina a fazer isso com técnica. Então, a gente traz, já que o Diogo citou uma frase aí milenar, né, um ditado milenar, eu vou citar outro que não sei se é milenar, mas é muito poderoso também, de Martin Luther King, né, que ele fala que o que incomodava ele não era o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Quantos médicos vocês conhecem que são muito acima da média, assim, que têm muito conteúdo e que estão deixando de ajudar a população por vergonha, porque acham que é tímido, por conta de medo de crítica de colega, crítica da família, seja lá o que for, ou por falta de experiência, por falta de conhecimento, que poderiam estar ajudando... Falta de tempo. O tempo também é um fator que eu acho que é muito limitante para os médicos, de uma maneira geral, em relação à produção de conteúdo. Mas que acaba sendo também o cara entra num ciclo de trabalhar tanto que ele trabalha tanto que ele não tem tempo, e aí o cara fica estressado, aí ganha mais dinheiro para poder viajar, para trocar de carro, e ele tem que trabalhar para trocar de carro. Aí ele entra no ciclo vicioso da medicina, né? Assim. Isso. Então, assim, a primeira coisa é mudar a chave mental. Por isso que a gente fala muito de mentalidade, né? Por isso que a gente recomenda muita terapia. Vai no terapeuta, vence esse outro preconceito. A gente é tão cheio de preconceito, gente. A gente é tão cheio de tabu, sabe? Não, médico não pode adoecer, médico não pode ir para psicólogo. Pô, como assim? Médico no psicólogo, mas o doutor fulano no psicólogo? Tudo isso é ego. E aí a gente recomenda literatura também, lê lá, O Ego é Seu Maior Inimigo, Ryan Holiday, um dos livros que mudou minha vida, sabe? Vai lá, lê isso. E aí,
quando você consegue começar a mudar a mentalidade, Aline, aí você destrava, por exemplo, para fazer isso que o Diogo falou, para começar a sair do círculo vicioso. Por que JP e Irlena são os alunos que têm mais resultado de pacientes particulares, de faturamento, de qualidade de vida, né, com o nosso método, e conseguem postar vídeo quase todo dia? Por quê? Porque eles começaram a sair do ciclo vicioso, eles começaram a ressignificar muitas coisas, começaram a ver que o mais valioso da vida não é o carro, a viagem, né, ou, não que não seja, né, não que eu não queira o carro também, eu me amarro em carro, me amarro em viagem, mas o problema é quando a gente está fazendo isso de forma inconsciente, né, quando a gente está indo no piloto automático, uma viagem atrás da outra, um carro atrás do outro, um apartamento atrás do outro, um relógio atrás do outro, uma joia atrás da outra, a gente entra nesse ciclo vicioso. Quando a gente começa peraí, opa, deixa eu parar, deixa eu ver aqui, será que eu tenho condições de ir para a próxima viagem? Será que eu não posso, por exemplo, no nosso caso aqui, recentemente eu fiz isso, a gente queria ir para um lugar muito bacana, a gente foi ver, perguntou para a nossa tabela do Excel, ela disse, cara, não dá. Então, vamos para um lugar mais próximo. Então, a gente tem consciência hoje dos nossos atos. Então, quando a gente está no ciclo vicioso, Aline, a gente não tem essa consciência. E aí, quando você vai tendo essa consciência, você vai gerindo melhor, principalmente seu tempo e seu dinheiro. Tempo e dinheiro. Uma coisa está muito relacionada com a outra. E aí, você começa a fazer escolhas mais produtivas, mais saudáveis, né? Então, assim, ao invés de você ir para uma viagem no Caribe que você ia gastar 30, 40 mil, pô, vai aí em Angra, vai em Búzios, vai em Arraial do Cabo, que eu sou fãzaço, né? Dando um exemplo para quem está no Rio, né? E gasta, sei lá, 10 mil, esses 30 mil aí, economiza e aloca esse dinheiro de forma mais inteligente. E aí, se você aloca o dinheiro de forma inteligente, se você não gasta um dinheiro que você não tinha, você não vai precisar gastar um tempo também que você não tinha. E aí o tempo começa a quê? A sobrar. Opa, como assim? Hoje eu posso ler um livro? Como assim? Minha nossa, que massa! E aí você começa aos poucos, sabe, Aline? 30 minutos por dia, sabe, para leitura, 30 minutos para assistir um vídeo, 30 minutos para fazer um vídeo. E sabe qual é o marketing mais poderoso do médico? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim. Sim. Estamos. Sabe como é que o médico faz marketing, que a gente recomenda? Ao invés de fazer todo vou para o estúdio, vou criar um roteiro e tal. Sabe o que a gente fala? Gente, ao invés de criar, documenta. Todo dia no seu consultório, na sua atividade, você está tendo contato com pessoas, não tá? Todo dia você está ajudando alguém, não tá? Todo dia você está tendo acesso a insights, a aprendizados, que você simplesmente precisa ligar a câmera do celular, botar no Stories ou não, bota para gravar e fala, oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Dr. Diogo, estou passando aqui hoje para compartilhar com vocês um aprendizado muito importante que tem a ver com prevenção do câncer de nananã. O que acontece? É muito recorrente no consultório, o paciente chegar, ele já fez um monte de tratamento ineficaz, não sei o que, já rodou num monte de lugar, já foi não sei o que. Pessoal, é importante a gente dizer que hoje o que tem na literatura médica mundial, não só no Brasil, mas no mundo todo, sobre esse tema é tal coisa. Então, assim, é por isso que é importante fazer isso, isso e isso, tá bom? Ó, a mensagem aqui aí dá um resumo final e fala, é isso. Entendeu? É documentar. Quanto tempo o Diego gastaria para fazer isso? Porque tá tudo na cabeça dele. O conhecimento tá lá, é igual essa conversa, a gente não teve script, porque tudo tá na minha cabeça, entendeu? Eu falei, o Diogo perguntou. Tem roteiro, falei, meu Deus. É isso. Deixa rolar. E aí, Aline, o que tá por trás disso é estratégia de marketing. Sabe qual é o marketing mais poderoso? O marketing do século XXI é o marketing da verdade, da autenticidade, da naturalidade. Espontaneidade, né? Da espontaneidade. As pessoas que vão ouvir isso aqui vão saber, vão ouvir o meu âmago, entendeu? Quem é realmente o Sidney? A pessoa, né? Quais são os valores, o que está por trás. Será que tem realmente conhecimento? Será que é só um mais um querendo, né, dar uma desperto? Então, quando a gente mostra quem a gente realmente a gente cria uma conexão muito grande, Diogo e Aline. Então, é documentar, é falar realmente o que você acredita, falar dos seus valores, contar histórias, obviamente sem expor o paciente, né? A gente também ensina como contar histórias sem burlar o código de ética. Então,
é isso, sabe? Então, se você não tiver 10 minutos por dia para você parar, respirar e compartilhar um insight, um aprendizado da sua vida diária com seu paciente, pelo amor de Deus, procura ajuda. Você está no ciclo vicioso. Procura ajuda. Não necessariamente precisa ser do CVM, não. Tem muita gente boa aí. Não sei se vai ser uma metodologia tão completa num único curso, mas tem muita gente boa, né? A gente precisa dar a César o que é de César, né? Por exemplo, o podcast de vocês, cara, esse conteúdo vai ser compartilhado com a nossa audiência. Tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, assim, tem muita gente boa, tem muitos cursos bons, tem muita literatura, né? Tem literatura infinita que a gente pode aprender também. Tem muita coisa gratuita, né? A pessoa que está no ciclo vicioso, a primeira coisa que ela tem que fazer é mudar aqui. Então, por isso que a gente tem quase 140 conteúdos gratuitos. A gente recomenda começar por lá. Vai no gratuito mesmo. Aí você vai começar a mudar aqui. Quando mudar aqui, aí você, né? A Margaret Thatcher fala isso, né? Cuidado com seus pensamentos, eles viram sentimentos. Cuidado com seus sentimentos, eles viram ações. Cuidado com as ações que elas viram hábitos. Cuidado com os hábitos que elas viram caráter. Então, uma coisa, você é, de forma bem grosseira e direta, você é resultado dos seus pensamentos. Se você acha que o médico tem que trabalhar 120 horas, que ele precisa ser mal remunerado, que ele nunca vai conseguir atender bem o seu paciente, que médico não tem direito a ter lazer, que médico não tem direito a ter qualidade de vida, cuidado, porque isso vai ser sua vida, isso vai ser seu hábito, isso vai ser seu caráter, isso vai ser sua realidade. Em hipnose, a gente chama isso de crença limitante, né? Que é um termo bastante comum, né? Virou também por conta da PNL, mas é muito isso para a carreira médica, tem muita crença limitante e isso é uma forma de quebrar de fato, né? É uma forma diferente. Cid, a gente já está terminando, chegando no nosso final. Queria desde já te agradecer muito, a conversa foi muito boa, certamente a gente vai ter que voltar a isso várias e várias vezes, né? E a gente sempre termina os nossos episódios, ou tende a colocar uma perspectiva. Você falou assim que talvez no futuro o CVM nem existe, esse produto CVM nem existe, mas assim, o iPod deixou de existir para o iPhone passar a existir. O iPhone 12, né, que foi lançado alguns meses atrás, ele é totalmente diferente do iPhone 1. O Mickey Mouse deu lugar à Disney Plus, que tem Mickey Mouse lá dentro. E você falou um pouco sobre o legado. Então, assim, se você pudesse colocar perspectiva e legado para aquilo que vocês desenham, desenvolvem hoje, o que você colocaria? Cara, enquanto os grandes concorrentes, que são o governo e as grandes empresas médicas, né, os planos de saúde, por exemplo, não nos copiarem, que esse é o grande objetivo, né, vai ser um dia de muita alegria, de muito choro, porque eu sou chorão, quando isso acontecer, né, quando que a gente está aqui tirando do nosso bolso, do nosso tempo, da nossa energia para divulgar que grandes empresas, né, o governo, o SUS, por exemplo, falando de saúde, e os planos de saúde aí, começarem a nos copiar e a botar isso em prática, vai ser um dia de extrema felicidade para mim se eu estiver aqui nesse plano ainda. Enquanto isso não acontecer, cara, a gente vai crescer. A gente tem plano de crescer muito rápido. Assim, muito rápido não, mas a gente tem metas, né? A gente precisa de meta. Então, a meta para esse ano é 1.000 alunos, né? Então, e com isso, o nosso grande objetivo é criar um movimento, Diogo e Aline, criar um movimento, e esse movimento tem um lugar chamado Comunidade do Círculo Virtuoso da Medicina, uma comunidade de médicos que a gente está fomentando, a gente está crescendo, e daqui a pouco a gente quer ser a maior comunidade de médicos, né, empreendedores, médicos que causam um grande impacto. Tem o próximo passo para isso, depois quando a gente tiver uma plataforma bem robusta, né, de colegas, né, adeptos à nossa filosofia, ao nosso método, um passo seguinte que eu penso em dar é criar algo mais voltado para o impacto mesmo. Uma coisa que a gente já conversou, eu e o Arthur, que é, cara, encontrar, dentre esses colegas, vão ter alguns que vão decolar muito rápido. Isso é normal, isso faz parte. E a ideia é criar um grupo mais seleto, um grupo menor, talvez, de médicos que tenham interesse em criar
empresas, negócios de impacto social. Então, eu quero pegar pessoas, né, se tudo der certo, como vocês, né, que tenham grana, conhecimento e disponibilidade, interesse em criar negócios de alto impacto na saúde. Não com vistas ao lucro, mas com vistas a impacto social mesmo. Então, por exemplo, dentro da oncologia, né, imagina a gente combinar marketing, gestão, software e conhecimento em algo que a gente crie de forma que para atingir milhões de pessoas, né? Então, quando a gente junta as pessoas, cara, a gente tem grana, a gente tem inteligência, e a outra coisa é boa vontade. E aí, isso aí, a gente tendo isso, a gente faz o que a gente nem imagina. Então, uma das coisas que a gente pensa com isso, criando essa comunidade, é isso, é criar um grupo que desse grupo saiam coisas gigantescas, assim, para a gente impactar a sociedade, né? Posso compartilhar uma ideia só? E aí a gente finaliza? Claro. Eu tenho uma ideia a gente tem uma ideia do Mad Truck e do Mad Bolt. O Mad Truck e o Mad Bolt é o seguinte, é a gente estruturar franquias de consultórios móveis e truck, né? Tem os food truck, as vans, né, móveis. Então a gente tem ideia de criar franquias para atender público C, D e E mesmo. Então imagina o pessoal da periferia do Rio de Janeiro, né, chegando lá nas comunidades, uma van com um médico, com equipe, fazendo a metodologia do CVM, atendendo as pessoas com qualidade, com custo baixo e tendo, né, pelo menos um retorno para manter essa empresa de pé. E aí o Arthur veio e disse, não, mas então se vai ter o Mad Truck, tem que ter também o Mad Bolt, que vai ser um barco onde a gente vai levar a equipe, vai levar... E aí a ideia é ser extremamente resolutivo, né? Então esse médico treinado em habilidade de comunicação, para fazer uma comunicação, para fazer uma consulta resolutiva, mas também tecnicamente preparado para fazer uma sutura, um injetável, uma acupuntura, enfim, fazer algo realmente resolutivo, sabe? Então esse é um dos projetos. Tem outros projetos aí, mas fica para o próximo podcast. Não, eu tenho certeza, isso aí, na verdade, não é nem uma ideia, né? Isso é uma realidade, né? Eu vi uma entrevista do Kanye West, do Joe Rogan, que, para quem gosta de podcast, é um cara, talvez o maior podcast do mundo, que o Kanye West falou, eu vivo no futuro e eu habito no presente, né? Porque é a forma como o visionário lida com a realidade. Né? E, então, tenho certeza que essa ideia e outras ideias, assim como o CVM já é uma realidade muito boa, outras vão vir também. Sidney, obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Tamo junto.